Fala galera, beleza? Primeiro vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre as minhas reações e o que eu achei do WWE Clash in Paris. O primeiro Premium Live Event do mês, na verdade o único e o primeiro pós SummerSlam. Agora a gente só vai ter um Premium Live Event daqui mais ou menos um mês no WrestlePalooza, anunciado recentemente que a gente deve contar com John Cena e Brock Lesnar. Mas rapaziada, agora vamos falar de como que foi esse Clash in Paris, que pra mim foi um dos melhores Premium Live Events do ano até então. Acho que tranquilamente dá pra dizer, até pra considerar como que funciona toda a crowd na França. Eu acho que o Premium Live Event foi fantástico até então. A gente abriu o show com a chegada do Roman Reigns. Na verdade, acho que o primeiro a chegar foi o Big Bronson Reed, como vocês estão vendo nas imagens aí. Obviamente, Tribal Chief, né? Chegou lá com os tênis, junto do Paul Heyman. Um hype absurdo, mas acho que o que marcou mesmo esse começo desse Clash in Paris, além do stage maravilhoso, acho que a WWE ela tem que fazer isso com mais frequência, de colocar uns stages personalizados para cada evento. Por exemplo, esse stage que eles colocaram agora de Paris com a Torre Eiffel ficou incrível. Acho que sair daquele de sempre, como a gente vem vendo, com uma rampa assim e tudo mais, acho que seria bastante importante, até para ter uma característica para todo live event, né? Mas a entrada do Roman Reigns foi fantástica. A crowd a gente já tinha visto no Backlash do ano passado, quando eles simplesmente lotaram. A gente viu o que eles fizeram com a AJ Styles na entrada do Cody Rhodes, também na entrada dos Usos, do Jey Uso no caso, e agora na entrada do Roman Reigns. Foi uma demora pra começar, todo mundo lá no Roman Reigns, Roman Reigns, e tudo aquilo que a gente teve no show. Acho que foi fantástico, todo mundo com o dedo levantado. E sobre o combate, eu sinceramente acho que foi um baita combate. Eu esperava já um combate muito bom, ainda mais considerando de que a gente tá falando do Bronson Reed, né? Que é um dos melhores wrestlers, ainda mais se você olhar pro tamanho dele, tudo que ele consegue fazer. É um cara que dá super kick sendo um gordinho. É tipo, o Tsunami também tem que ter um tipo de capacidade bem raro que a gente vê nele desde o NXT. Acho que é por isso também que o Triple H sempre aposta muito nele, desde a da época de NXT. E o Roman Reigns sempre se deu bem com esses caras grandes, né? A gente viu, por exemplo, uma Extreme Rules dele com o Big Show, eu lembro. Acho que foi uma Last Man Stand, ainda no começo do Big Dog Roman. Uma luta incrível, acho que Brock Lesnar, Reigns, lutas aqui e ali, mas acho que nunca pela performance em ringue, mas pelo que era bucado com eles. A luta dele com o Braun Strowman, acho que é uma luta que em ringue, acho que eles performaram muito bem. Mas foi um belo combate, cara, eu gostei bastante. A gente viu um storytelling muito bom do Paul Heyman ali do lado, e os momentos de que ele pedia paz pro Roman Reigns, eles até chegaram a entrar em bastante conflitos. Aí teve a hora que eles pegam o Shula Fala, começa a exibir pra todo mundo. Aí o Roman Reigns acaba vencendo, né, como era esperado, só que acho que o que ficou mais marcado mesmo foi depois do combate, que depois que ele dá o Spear final pra finalizar o combate, né, e vence o Bronson Reed, ele começa a pedir os tênis de volta pro Paul Heyman. O Paul Heyman começa a falar: "No, I love you, my tribal chief, I love you", e tudo mais. E mesmo assim o Roman Reigns só fala: "Eu só quero meus tênis de volta". Quando o Paul Heyman vai lá e entrega os tênis, todo mundo comemora, a crowd absurda. Ele ergue os tênis, o Paul Heyman começa a bater palma, mas depois o Roman Reigns pega ele numa guilhotina e apaga o Paul Heyman ali, ele cai. Então aí ele sobe na mesa dos comentaristas, acho que ele sobe bem ali na dos comentaristas franceses ainda, não lembro. E aí ele começa a assinar os tênis e jogar pra galera. E aí quando ele começa a fazer isso, vem o Bron Breakker e dá um spear nele em cima da mesa, um spear fantástico, que no momento ali eu senti que teve alguma coisa ali mesmo, embora a gente obviamente seja kayfabe todo aquilo que aconteceu depois, né, mas o Roman cai parecendo que sentiu ali, parece que ele não levou o Spear da melhor maneira. Também o Bron Breakker é um monstro da natureza, ele veio correndo da outra mesa e deu um Spear absurdo no Roman Reigns. E aí eles começaram a vender, né, porque o Roman Reigns tá programado pra fazer o filme do Street Fighter. No próximo mês ele vai protagonizar o Akuma, né, e então ele vai ficar longe da WWE. Acho que provavelmente pra gente ver o Roman, cara, eu acho que isso vai ficar só pro Survivor Series, tá? Sinceramente, acho que só pro Survivor Series. Depois tem que ver, o Roman Reigns tem contrato até o WrestleMania 42, se eu não tô enganado, né, que é a próxima, e depois ele deve buscar seguir os caminhos do John Cena e do The Rock, que é ir pra Hollywood, né, até mesmo do Batista.
Então eu não sei, cara. Eu sinceramente acho que o Roman não volta até o Survivor Series ali. Acho que Survivor Series ele deve estar num. Eu ia dizer o Royal Rumble, mas acho que não. Então eles começaram a vender uma lesão do Roman. Ele tomou um spear, ficou machucado, começou a ser atacado. Aí veio os produtores, veio os seguranças. Quando ele tava saindo, ele toma mais um spear surreal do Braun Breaker, aquele que ele vem correndo, que ele deu primeiro no Carlito. Ele vem correndo lá do stage com tudo, dá um spear. E depois vem o Bronson Reed também pra atacar ele, sobe na terceira corda, dá acho que 2 tsunamis nele. Todo mundo tenta separar, e aí depois de novo ele volta pra atacar ele, aí eles já começaram a colocar o Roman numa maca, como vocês estão vendo aí na imagem, e depois ele já vem novamente, aí é engraçado que na hora que ele entra todo mundo sai correndo, né, e ele dá outro tsunami nele, e aí tenta vir o Jey Uso pra ajudar ele, né, inclusive o Jey Uso eles vendem também, acho que como se o Jey Uso tivesse lutado machucado, eles vendem isso. E aí o Jey Uso fica com uma faixa e a gente acaba aí, então o Roman Reigns supostamente está lesionado, né? E vai provavelmente só voltar aí depois do fim das gravações. O Cody Rhodes tá gravando também, né? Que ele vai interpretar o Guy, eu acho, no filme do Street Fighter, mas parece que a participação do Cody Rhodes vai ser bem menor e ele já deve estar de volta aí em 2, 3 semanas, né? Acho que é o certo, o Roman tinha que ganhar, a gente não podia descredibilizar o Roman assim, acho que perder pro Bronson Reed não seria legal, mas ao mesmo tempo acho que fizeram bem ainda desses ataques e ainda deixando a rivalidade em aberto, né? Acho que o Roman ainda tá em aberto. Eu senti só uma falta ali do Bronson Reed pegando de novo os tênis, mas acho que era uma maneira até de meio que esquecer o Roman por enquanto, né? Aí até ele terminar as gravações e poder voltar aí para os rings e pra fazer acho que a feud final dele com o Rollins aí, né. Não pra Survivor Series Royal Rumble, mas a WrestleMania deve ser o finalmente o combate dele contra o Seth Rollins. Aí pra finalizar o Roman como part-time, né, ainda wrestler da WWE, né, não como participações esporádicas aí que eu acho que ele vem a fazer depois da WrestleMania 42. E aí, depois disso, a gente teve um segmento interessante, que o Adam Pearce, completamente furioso, foi falar com o Roman e foi falar com o Bronson Reed, perdão, e com o Bron Breakker, foi pedir para que eh, eles fossem expulsos, eles fossem embora da arena, senão eles seriam multados para o restante da temporada aí, e eles também iam ser suspensos do Monday Night Raw, então eles foram embora, né, mexeu no bolso, mexeu com os caras, eles foram embora e aí a gente já ficou tipo: "Ah, eu acho que vai ter um quarto membro, hein", porque o Paul Heyman estava no hospital porque ele levou a guilhotina do Roman. O Bronson Reed e o Bron Breakker não poderiam estar no show, então acho que era a deixa perfeita para o quarto membro. Fiquei pensando em Austin Theory, que tá sumido, fiquei pensando em Ilja Dragunov, mas a gente viu no Main Event. Depois a gente foi pra uma luta, né, mais calma ali, entre os Street Profits, que entraram com uma jersey com uma attire, né, dos Borderlanders, achei bem legal isso. Divulgação, óbvio, do jogo, mas achei bem legal. E eles enfrentam a Wyatt Six, e a gente ficou naquele clima depois da promo do Bo Dallas no SmackDown, de que provavelmente o Angelo Dawkins ou o Montez Ford faria uma heel turn contra o outro e traindo um outro. O combate até que foi bom, cara, eu gostei até do combate. Ali teve alguns spots legais, teve um Swanton aí que vocês viram, acho que foi mais na verdade um Suicide Dive do Angelo Dawkins. Depois teve um absurdo que o Montez Ford ele pula o ring post, né, que ele estava ali no corner do lado de fora, acho que era os 2, né, o Joe Gacy e o Dexter Lumis, ele vem e dá um suicide dive absurdo. Acho que o Montez Ford é muito talentoso, cara. Eu queria ver ele numa run solo aí. Acho que a WWE perdeu o time, mas ainda acho que cabe ver o Ford numa run solo. E aí até que teve um momento que eles saíram do ringue e que o Montez Ford caiu pra fora do ringue e aí o Uncle Howdy, o Bo Dallas, aplicou um Sister Abigail nele. Acho que a Nikki Cross também chegou a segurar o pé dele ali. E aí, quando ele voltou pro ringue, eles deram o suplex com o powerbomb e venceram o combate. A White Six tá dominante, eu gostei bem mais agora dessa fase que eles estão dando um push pra eles aí na divisão de tags. Eu queria ver, sinceramente, um push pro Uncle Howdy, sabe? O Eric Rowan e a Nikki Cross estão fazendo papel de espectadores, não, eles são um crowd dentro do stage ali, mas White Six sem muitas surpresas, agora tem que ver, né, se vai acontecer aí do Street Profits acabar separando
e cada um seguir seu caminho, seja o Dawkins e seja o Ford. E depois a gente foi pro pior combate da noite, né. Tranquilamente, acho que não tem nem muita discussão, Nikki Bella acho que ela não faz uma luta single, se eu não tô enganado, ela não faz uma luta single desde 2018, eu acho, hein. Desde 2018 no Evolution, é a última que eu me lembro, tipo, obviamente teve participações em Royal Rumbles, mas só ela ali no centro das atenções, há muito tempo. E ela enfrentar a Becky Lynch, que vem fazendo um reinado fantástico pelo título intercontinental, essa personagem heel. Os segmentos dela, as promos dela estavam bem legais, mais carregado pela Becky, né, eu acho que a Nick ela tá com um problema que ela tá parada na Divas Division ainda, sabe, acho que ela não pegou ainda, até pelo tempo parado, pela lesão no pescoço, ela ainda não pegou o ritmo da volta aí dela, mas a luta bem fraca, bastantes spots estranhos, teve um spot delas ali na mesa completamente zoado, claramente não estava pegando os golpes que a Becky ia levando, mas acho que foi isso, né, tipo, acho que o tempo parado deve ter atrapalhado muito, elas não pareciam estar em química, assim, dentro do ringue, não sei se elas estavam muito bem combinadas, ensaiadas, porque não parecia. Alguns spots bem duvidosos, alguns moves também. Teve um move da terceira corda que a Nikki Bella ia aplicar, que a Becky Lynch claramente bem longe, bem distante, assim, combate bem fraco. Eu sinceramente já esperava alguma coisa assim, porque a Nikki Bella não luta há muito tempo, né. Mas não nesse nível, acho que realmente foi eles tentaram usar mais alguns spots que acabaram não sendo legais, acho que teve até uns momentos ou outros que a Nikki Bella acaba dando um disaster, roubando o finisher e tudo, mas ela deu um STF também, né, teve esse grande ponto que ela tenta dar um STF pra cima, da Becky Lynch, até todo mundo começou a falar do John Cena, mas acho que em geral o combate bem ruim, assim, parece se esquecer, acho que foi o pior combate do evento mesmo, acho que tirou uma nota grande do evento, a crowd até deu aquela acalmada depois desse combate, mas a Becky acabou retendo, né, novamente, ela ali usou o mesmo move que ela usou no main event da WrestleMania 35, quando ela ganhou aquele Triple Threat Winner Takes All contra a Ronda e a Charlotte Flair, mas foi isso, um combate ruim, um combate chato. Mas futuramente a gente veria mais da Becky Lynch e depois, senhoras e senhores, o combate do ano pra mim até agora. 5 estrelas, não sou o Dave Meltzer, também não ligo muito para as notas do Dave Meltzer, mas o combate do ano. Até então, Rusev e Sheamus já vinham pra fazer um combate de bastante expectativa, né, eu esqueci o nome, uma briga de bar. E achei bem legal também tudo característico ali, né, as bandeiras da Irlanda, da Bulgária, da Rússia acho que também tinha, e acho que estavam bem característico, eu gostei bastante disso, as mesmas e parecia uma briga de bar, literalmente, tinha também, né, aqui que eles acabaram ficando encostados num literal algo de bar ali, era meio que uma como que a gente chama? Meio que literalmente algo de um bar, tipo, meio que uma estante do bar, e acho que o combate foi fantástico. Sinceramente, 5 estrelas aí, teve vários momentos que a crowd estava em cima ali, eles começaram a contar até 10 em irlandês, e tudo daquele jeito nativo mesmo, em irlandês, em francês, e também tudo daquele jeito nativo mesmo, assim, parecendo uma briga de bar entre 2 europeus mesmo. E aí, momentos fantásticos, eles fizeram excelentes spots com mesa, com cadeira, e os ataques até que eles usaram aquela bengalinha do Sheamus, num momento aí também em que ele dá alguns golpes, um accolade absurdo. Tem um momento inclusive que o Sheamus dá um Brogue Kick, que parecia bastante o final da luta, e também, uns momentos que ele reverte o accolade, eu já fui pro combate achando que o Rusev poderia ganhar. Tem um momento que o Rusev prende o Sheamus aí, que é a hora que eles vão fazer os spots nos barris. Ele prende o Sheamus no accolade com as 2 mesas encostadas, inclusive até cheguei a pensar ali que como os combates estavam acabando em no contest, poderia ser o momento, né, de mais um acabar em no contest pelo pelo fato deles até poderem virar um The Bar, né, como foi o Sheamus com o Cesaro, mas aí eles se prenderam ali na Accolade, depois o Sheamus reverteu, puxou o Rusev e eles pularam juntos em cima das 2 mesas. Absurdo momento, completamente spot incrível. E aí depois
Eles voltaram pro ringue, eles tiveram algumas interações, o Rusev chegou a pegar acho que ele chegou a dar um super kick, né, nele, um Matica Kick, depois ele pegou e prendeu o Sheamus em uma accolade com a bengalinha ali do Sheamus e venceu o combate. Baita combate, 5 estrelas tranquilamente, crowd em cima, acho que pra mim o combate do ano, o combate que eu mais gostei até então. A gente já esperava algo assim, mas fantástico. E o Sheamus não consegue ganhar, né? Sheamus não consegue ganhar em casa, acho que ele perdeu pro Gunther lá no Clash at the Castle, né? O primeiro Clash que a gente teve, acho que 2023, 22. Depois ele ainda na época de Brawling Brutes, né, e agora, de novo, ele acaba perdendo aí pro Rusev. Baita combate, 5 estrelas pra mim até então, e acho que eles devem continuar rivalizando ou vai cada um pra um lado, sinceramente não sei. E indo pro que a gente achou que ia ser o main event, até que ali apareceu na Netflix, que era Next, também acho que nesse momento cortou que a gente veria o Brock Lesnar, né. Acho que o grande boato que seria um main event pra gente ver o Brock Lesnar morreu a partir do momento que a gente viu que não seria um main event. Logan Paul e John Cena. Entrada do John Cena fantástica, cara. A crowd gritando o nome do John Cena, o nome do John Cena e toda a música do John Cena mesmo, desde o começo do combate. Eles não só cantando You Can See Me, né? Eles cantaram a theme song inteira, todo mundo com os dedos pra cima aí no símbolo do John Cena de Hustle, Loyalty e Respect. E, cara, achei um combate fantástico entre os dois, tá? O Logan Paul, que ele é fantástico em ringue, eu acho até em personagem ele um excelente cara. Acho que ele precisava de um rebranding. Acho que esse de popstar e tudo, pra ele entrar na empresa é legal, mas acho que o Logan Paul cabe a ele virar um wrestler. Ele já é um wrestler, né, mas cabe a ele a gente ter um personagem dele não muito atrelado a isso, porque, cara, ele é fantástico dentro do ringue, ele é fantástico em promos, eu acho ele muito bom também. Acho que ele é um cara que lida bem com o público, ele lida bem com o microfone. Eu acho que ele tem potencial, assim, se ele se dedicar 100% mesmo a estar toda santa semana ali fazendo, acho que a WWE merecia dar uma run melhor do que deram pra aquele título dos Estados Unidos pra ele. E eles muito bem entrosados, cara. O John Cena, a gente sabe, nos últimos anos do John Cena ele vem fazendo performances ruins, principalmente o WrestleMania. Teve a luta 5 estrelas agora com o Cody, acho que a luta com o Orton também não foi grande decepção. A luta com o Punk é ok, mas acho que antes disso, o John Cena vinha cada vez pior performance nas suas carreiras e tá inovando. Eles fizeram diversas referências nesse combate, diversos golpes. Ele deu um Styles Clash, depois teve um End of Days e também teve um Fatal Ending. Cara, excelente luta pra despedida do John Cena. Mesmo faltando 8 datas, Logan Paul, 8 datas, não sei, mas acho que valeu a pena. Foi um baita combate entre os dois. O Logan Paul tentou aplicar diversos ele conseguiu, acho que num certo momento aplicar um Five Knuckle Shuffle aí, que ele fala pro John Cena, mas depois o John Cena aplicou 2 EAs nele ali e venceu o combate. E, obviamente, excelente combate, talvez tenha se estendido um pouquinho, né, a crowd chegou a ficar meio morna ali, mas depois já voltou a todo aquele calor que estava no combate, e o John Cena venceu, nada de Brock Lesnar, acho que foi a atitude certa, né. Acho que se fosse pro Cena perder só com o Lesnar chegando e pra você também dar um push ali pro Logan Paul, mas acho que limpo não tinha por que o Logan Paul ganhar do John Cena. E aí ele venceu o combate, e é isso, acho que agora são 7 datas, né, que restam pro Cena, a gente deve ver ele só no WrestlePalooza. Ó, 7: WrestlePalooza, Crown Jewel, Survivor Series e a gente tem garantido WrestlePalooza, Crown Jewel em Perth, Survivor Series e também a gente tem garantido ele no Saturday Night Main Event, né, que vai ser a última luta dele. Cara, 7 datas, aí faltam 3 meses. Eu não sei como que a WWE vai fazer as historinhas, né, como que ela vai desenvolver os segmentos dele em shows semanais, né. Mas tem que ver, acho que agora John Cena só perto do WrestlePalooza aí pra ele ter algum segmento com o Brock, e é isso, tá chegando no fim. Acho que tá chegando no fim, essa imagem é muito icônica, né, dele em Paris, e essa aqui exatamente até separei ela, cara. Eu vi John Cena, né,
Eu vi John Cena, não vi ele. Cheguei só a pegar o final, aquela run dele do USA Open Challenge, mas tirando isso, eu não cheguei a pegar o auge dele, mas estamos falando de um dos melhores da história, se não o melhor, dentro de ringue não, mas personagem e tudo, um cara que furou a bolha, tá chegando no fim, galera. Tivemos o privilégio de ver John Cena. E indo pro main event, com um segmento também do Seth Rollins numa entrevista dizendo que nunca está atrás de seus oponentes, sempre está 2 passos à frente, falou que não tinha Paul Heyman, não tinha os Braun, né, o Braun Breaker e o Bronson Reed, mesmo assim ele se garantia, falou: "Eu me garanto", e foi lá e a gente viu o que aconteceu, mas ganhou o combate. A entrada do Jey Uso fantástica, né, é o que garante o personagem dele, com uma crowd dessa, todo mundo ietizado. Depois também teve a entrada do LA Knight, com um baita pop pro LA Knight também, né, um cara muito querido, e o CM Punk, nem preciso falar. E aí também a entrada do Seth Rollins, absurda. Gostei bastante dessa attire dele, tipo, é extravagante, é luxo do jeito do Seth Rollins, né, sozinho. Cara, excelente combate. Por ser um Fatal 4-Way, você já não espera que eles fiquem parados por muito tempo, né, vai ter ação ali a todo instante, e foi isso que foi o combate, cara. Ação a todo instante, nenhum momento parado, bastante spots maneiro, teve a referência também que o no último Monday, não sei se foi no último, não, foi no penúltimo Monday Night Raw, né, que o CM Punk derrubou o LA Knight em cima da mesa ali, eles ficaram tipo: "Ah, não, tá bom, né, não queria fazer isso, mas também não tem problema ter feito". E aí também teve isso, dessa vez o LA Knight derrubou o CM Punk. Eles extremamente bem entrosados, cara, bastante spots ali, em nenhum momento parava. Acho que o Jey Uso também fez uma boa luta, cara. Gostei do que o Uso fez, ele trouxe um momento o Seth Rollins pra dentro do ringue, deu um Uso splash nele. Também teve um momento de que eles começam a se reunir pra bater no Seth Rollins, e aí eles jogam o Rollins no turnbuckle, o CM Punk grita: "Vamos pegar as mesas", eles pegam as mesas e aí o próprio CM Punk dá um super kick, né, no Jey Uso, fazendo referência também ao último Monday Night Raw, em que o Uso deu um super kick no Seth Rollins. Uma coisa diferente do que eu esperava mais briga entre os 3, eu esperava o Rollins vencendo através de uma briga entre os 3, tipo, o CM Punk, eles se uniam pra bater no Rollins, aí o Punk dava um DTS no LA Knight, o Uso dava um super kick, aí vinha o Seth Rollins e dava o pin no Jey Uso, sabe. Mas acho que foi legal também o jeito que eles levaram. Depois chega um momento que ele toma o Uso Splash do CM Punk, vem o na verdade acho que ele dá um DTS no Jey Uso, aí ele dá um curb stomp no CM Punk, se eu não me engano foi isso, ele vai para o pin, e aí ele dá o kick out, até que no momento eles de novo fazem aquele spot do DTS, o Seth Rollins bate na corda, volta e outro DTS, ficou muito mais clean do que aquela vez. E aí o CM Punk acaba se preparando pra bater no Seth Rollins. Quando isso vai acontecer, quem que aparece? Aparece alguém mascarado, dá um low blow, era nada mais nada menos do que Becky Lynch. A gente ficava esperando que fosse o quarto membro, muito se falou de Ilja Dragunov, muito se falou de Austin Theory, muito se falou de Tony D'Angelo, vi gente do Twitter falando, mas Becky Lynch, cara, eu acho uma ideia a se pensar, cara, mas acho que faz sentido sim, pelo menos isso, acho que poderia dar um push aí pra um outro cara, mas acho que faz sentido colocar alguém da Women's, né, porque se você for olhar 4 caras no mesmo grupo, acho que algo como o Evolution, que ainda era 3, né, era 3 e o Ric Flair, que era o manager, então acho que não fazia muito sentido mesmo. Excelente, cara, acho que fez sentido, acho que a maneira como eles colocaram, aí ela dá um low blow no CM Punk, curb stomp e ele vence o combate. Novamente, o Rollins mais uma vez vencendo o CM Punk e a grande teoria, né, que isso pode ser uma maneira que a WWE fez pra trazer AJ Lee de volta, né, a gente vê uma luta como a gente viu de Corbin e Lacey Evans contra, eh, a a Becky e o Seth Rollins, né, que eram faces na época, e aí o Rollins acabou sofrendo o cash-in do Brock Lesnar, mas acho que seria bem interessante, cara, é a melhor maneira de trazer a AJ Lee de volta. Eu não acho que também a AJ Lee deve estar muito tempo parada, acho que ela vai ter o mesmo problema da Becky, mas vamos ver, né, vamos ver, acho que a luta tem de tudo pra ser
Essa rivalidade tem de tudo ainda pra seguir bastante ainda com a Becky agora entrando no grupo, pelo que parece. Mas um baita evento, cara, um baita evento. Vamos ver aí o que que vai ter no Monday Night Raw de amanhã, que já tem confirmado. Provavelmente a gente vai ter a presença da Becky e do Seth Rollins. E também já tem confirmado Dominic Mysterio contra AJ Styles pelo título intercontinental, que vai ser em Paris, mas eu acho que deveria ter sido aqui essa luta, né? Cabia a ela muito mais do que a luta pelo título de duplas, por exemplo. Mas foi isso. Primeiro vídeo aqui do canal que eu tô fazendo aqui com a câmera, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O vídeo até ficou um pouquinho longo, queria ter deixado ele um pouquinho melhor, mas menor no caso, mas a gente vai ajeitando aí com o tempo. Fala aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado e fui!